Olá, bom dia. Se não me engano, essa é a sexta aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje vamos falar um pouquinho do método, vamos começar a tatear pelo método filosófico de Aristóteles, a lógica. Não é possível entrar nesse assunto, no método filosófico de Aristóteles, sem nos reportarmos novamente, mais uma vez, a Platão. Aristóteles, é preciso lembrar, foi discípulo de Platão por 18 anos, 20 anos, sabe-se lá quanto tempo. Passou de 18 anos, certamente. Foi aluno de Platão na famosa academia, a escola de Platão. Depois separou-se de Platão, fundou a sua própria escola, o Liceu, a filosofia peripatética, porque costumava-se fazer filosofia no Liceu, na escola de Aristóteles, caminhando. Bem, isso são só penduricalhos históricos. O fato importante é que Aristóteles aprendeu tudo o que Platão tinha a ensinar e saiu da academia com algumas sérias críticas ao seu mestre. Aristóteles dedicou muito do seu tempo ao mestre depois de separar-se dele. Era muito amigo, admirador profundo de Platão, mas, segundo o próprio Aristóteles, admirava ainda mais a verdade. Dizia isso ou disse isso porque viu certos problemas na filosofia platônica, por causa, provavelmente, do seu método. Vamos lembrar que o método da filosofia de Platão era a dialética. Nós já falamos alguma coisa sobre isso. Pois bem, a dialética, o centro da dialética, do método, o fundamento do método dialético, nós já falamos também um pouco sobre isso, é a ideia, ou as formas, como queiram. As ideias, para Platão, tinham esta peculiaridade de serem os fundamentos do discurso. Era por causa das ideias, e eu disse isso na última aula, que o discurso tinha fundamentação. Ali havia, evidentemente, uma lógica implícita. Pois bem, o método de Aristóteles será a lógica, que já estava implícita no método platônico, que já estava implícita na dialética. Bem, para a elaboração do método, Aristóteles dedica-se a expor as leis que permitem uma inferência a partir de outra inferência. Ou melhor, para não complicar muito, o que permitia, a essência do método platônico era a possibilidade de chegar a um resultado particular ou a uma inferência particular, a uma premissa particular, a partir de um conceito geral. Mas a preocupação de Aristóteles era saber por que exatamente se podia passar de um conceito universal para uma premissa particular. Porque, evidentemente, essas coisas estavam sustentadas numa lei interna do discurso. E o método aristotélico começa a partir daí, investigar essas leis e torná-las compreensíveis. As leis estão implícitas na inferência lógica, ou melhor, as leis do discurso são inerentes ao discurso, evidentemente. Todo e qualquer discurso segue esse padrão, tem uma lei interna. Uma vez rompida essa lei, o discurso torna-se incompreensível, ou falso, ou etc. O trabalho, portanto, de Aristóteles, o primeiro trabalho em relação ao seu método, era dar acabamento, explicação, melhor dizendo, a respeito dessas leis. E aí, Aristóteles dedica-se muito a explicar todo esse processo, como funcionam as leis do discurso, e surge, portanto, a lógica.
ela é desenvolvida basicamente por Aristóteles, a chamada lógica aristotélica. Nós vamos entrar nisso futuramente, mas aqui um ponto inicial antes de chegarmos exatamente nesse assunto, no tema do método propriamente. O que o método nos sugere é que todo discurso, para fazer sentido, precisa ser existencial. As leis do discurso podem trabalhar com termos vazios, elas podem ser aplicadas a termos vazios, mas não é essa a intenção de Aristóteles. Porque se pegarmos a estrutura, por exemplo, do silogismo categórico, nós veremos isso mais adiante, podemos ver que ele se aplica também a discursos falaciosos. Portanto, não é o método que vai trazer conhecimento, mas o método é um apoio ao que se vive. Sim, um apoio ao discurso existencial, o discurso que traz elementos existenciais. E só a partir daí o método fará algum sentido. Eu sei que por enquanto isso pode estar um pouco complicado, mas é só uma introdução. Nós vamos chegar nisso, provavelmente daqui 1, 2, 3 aulas, teremos que perder um certo tempo em relação à lógica. E não é um assunto lá muito agradável. Mas falando desse modo, na questão existencial, isso é necessário porque se Aristóteles é discípulo de Platão, é preciso entender que o problema entre Aristóteles e Platão está justamente nisso, na questão existencial do método. O método platônico, a dialética, é sim um método existencial. Em primeiro lugar, porque parte da concepção de que as ideias existem. Platão diz que as ideias são transcendentes. Bem, o que é transcendente? Separado deste mundo. É o primeiro filósofo na história que faz uma separação entre o mundo sensível, o mundo da natureza, o mundo da physis, com outro mundo, o mundo inteligível. O detalhe dessa separação é que as ideias que estão no mundo inteligível, fora do mundo sensível, portanto, transcendentes, existem. São existências puras. Por exemplo, a ideia de cadeira. A ideia de cadeira tem existência para Platão. Portanto, não é uma existência real aos moldes de uma cadeira aqui no mundo sensível, mas é sim uma existência. Existe, tem ser. Pode ser uma existência ideal ou formal, como se queiram, mas é existente. Só que o detalhe da teoria de Platão é que essa existência é plena. E o discurso e as coisas só são possíveis porque participam dessas existências plenas. Por exemplo, eu estou sentado sobre uma cadeira sensível aqui no mundo real, feita de madeira e tecido. Bem, esta cadeira também existe, mas é como se fosse uma existência menor, vamos dizer assim, em relação à ideia que também existe. A ideia teria uma existência plena, perfeita, a ideia de cadeira. A cadeira, no mundo das ideias, seria, portanto, perfeita, eterna, imutável. Uma existência plena. Já as cadeiras que nós vemos aí pelo mundo são possíveis porque participaram ou participam da ideia cadeira. Alguém captou a ideia da cadeira e fez a primeira cadeira. Pois bem, essa primeira cadeira aqui do mundo físico é muito, gigantescamente diferente da ideia cadeira no mundo inteligível, no mundo das ideias.
Aquela é perfeita, essa é imperfeita. Aquela tem proporções perfeitas, essa tem proporções imperfeitas. Aquela dura para sempre, sem desgaste nenhum. Esta aqui, com o tempo, apodrecerá e, enfim, desaparecerá. Logo, esta comparação que faz Platão diz exatamente isso. As ideias têm existência plena e as coisas que existem porque participam dessas ideias não têm existência plena. É de uma existência menor, vamos dizer assim. Bem, esse é um dos pontos que também sustentam o método. Acontece que uma das críticas que Aristóteles faz a Platão, já depois de ter se separado de Platão, é que essas ideias não estão necessariamente separadas do mundo, das coisas reais do mundo físico. Uma das tentativas, por causa do método de Aristóteles, uma das tentativas do filósofo é trazer deste mundo separado, do transcendente, para as coisas, as próprias ideias. Aristóteles verá, portanto, as ideias nas próprias coisas. E em relação ao problema da participação, outra questão que incomodava Aristóteles. Porque se para Platão as coisas daqui, deste mundo físico, são porque participam das ideias, mas também o discurso é possível porque, por causa das ideias, Aristóteles então perguntará qual a necessidade, por exemplo, de ter um mundo separado, onde as ideias são plenas, se lá os mesmos problemas do mundo físico se repetiriam, ou então tornariam as ideias infinitas. Por exemplo, se duas coisas parecidas, semelhantes, são semelhantes porque participam de uma mesma ideia, Aristóteles colocará o problema da semelhança. Bom, a semelhança entre duas coisas exige também a participação numa ideia de semelhança. E a semelhança da semelhança exigiria a participação em outra ideia de semelhança e assim ao infinito, tornando praticamente incompreensível o mundo das ideias. Essa é uma das objeções que faz Aristóteles a Platão. Mas o problema mesmo, a diferença mesmo da lógica do método aristotélico com o método platônico é que na lógica, no método de Aristóteles, a participação, ou melhor dizendo, a possibilidade do discurso está fundamentalmente numa lei que depende, sim, de uma compreensão da realidade e não de uma inteligibilidade acima do mundo natural ou fora do mundo natural. O método aristotélico só funciona a partir da vivência. Eu vou dar um caso aqui que é o mais usado em filosofia pelo próprio Aristóteles. O que é um método aristotélico? Bem, o método aristotélico é a lógica formal, basicamente isso, a inferência lógica. Está ligado à inferência lógica, que é exatamente isso, partir de uma proposição de um conceito universal para um conceito particular e, finalmente, uma prova. Ele dá um exemplo. Sócrates todo homem é mortal. Bem, o que é o todo homem? Todo homem é um conceito universal, um conceito amplo. Todo quer dizer tudo. Portanto, é o maior de todos os conceitos. Ou nenhum quer dizer exatamente o mesmo, só que é o contrário. É tão universal, só que de forma negativa, quanto o primeiro. Mas o exemplo é o seguinte: todo homem é mortal. Sócrates, a segunda premissa extraída do conceito geral, é homem. Essa já é uma premissa particular.
Sócrates se refere a um indivíduo particular, é homem. E a conclusão, portanto, a que chega o silogismo categórico é que, portanto, Sócrates é mortal. Se todo homem é mortal, Sócrates é homem, a conclusão é que Sócrates também é mortal. Bem, o que isso nos diz imediatamente? Nos diz que esta estrutura, este método só funciona numa relação direta com a realidade. Ou seja, só funciona de modo existencial, tanto quanto era a necessidade de Platão, mostrar que as ideias que fundamentam os discursos existem e, portanto, a nossa capacidade de compreendê-las ou de alcançá-las é o processo existencial que fundamenta o discurso, a inteligência e assim por diante. O mesmo repetirá aí Aristóteles no seu método, que nós não vimos nada ainda, mas vamos entrar nisso daqui para frente. O método só funciona a partir da existência. Quando eu faço qualquer tipo de proposição, essa proposição tem validade não por respeitar as leis internas do discurso, mas se forem aplicadas na existência. Caso contrário, é apenas uma brincadeira, um joguinho, tal como a lógica moderna. Faz jogos de encaixe, como se fossem joguinhos de encaixar, sem nenhuma relação com a realidade. Não é o caso do método filosófico de Aristóteles. Esse só funciona na vivência, na experiência. Ou melhor, ele só tem, digamos, ele só é importante a partir daquilo que se fala em relação às coisas vividas. Portanto, ele é existencial. É mais ou menos esse o sentido que eu quero dar aqui, nesse momento, ao método aristotélico. A primeira observação, ele é um método existencial, ponto. Bem, eu poderia dizer o seguinte, pegando o mesmo modelo do discurso, do silogismo em relação a Sócrates. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Eu posso revesti-lo de outros elementos, como, por exemplo, todos os anjos têm asa, a abelha tem asa, portanto, a abelha é um anjo. Não faz o menor sentido, pode respeitar as mesmas regras do método, mas não faz o menor sentido. Por quê? Porque faltou aí, no discurso, um elemento fundamental, a vivência daquele que discursa sobre anjos, e também aqueles que o escutam não terem a menor noção do que está sendo dito. Há aí um silogismo categórico? Sim, mas ele serve para a verdade? Absolutamente não. Portanto, a característica do método aristotélico da lógica não é apresentar a verdade ou buscar a verdade. Não, é apenas organizar este feixe, este leque absurdamente grande das nossas vivências, dar ordem ao caos. Para outro motivo, para outra razão, serve apenas como joguinhos para estimular o cérebro, mas não era essa a intenção de Aristóteles. Não, nós vamos entrar exatamente nisso agora, daqui para frente. Por enquanto, é só uma rápida pincelada, mas quero dizer o seguinte: quando nós temos a vivência, a experiência das coisas, aí sim o método aristotélico passa a fazer muito sentido. Sem a vivência, sem a experiência, o método é praticamente nulo. Um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu não costumo comentar muito aqui os desaforos, as pegadinhas que aparecem nos comentários dos vídeos, mas um em especial me chamou muito a atenção. Alguém, eu não me recordo o nome,
disse que fez um comentário grande dizendo que eu dou muito coraçãozinho para pessoas que não sabem escrever, que eu perco muito tempo falando bobagens, coisas desnecessárias, com pessoas semiletradas aqui nos meus vídeos e tudo mais. E que isso tem que acabar, porque ou eu me mostro um autêntico conservador, ou então eu serei desprezado. A pessoa estava dizendo o seguinte, que um autêntico conservador não dá bola para quem não sabe escrever. Ou seja, está acima, colocou-se numa espécie de casta dos letrados e, portanto, olha com desprezo para quem comete erros ortográficos ou de sintaxe, ou de semântica, etc, etc, etc. Eu não falo tudo isso, mas está lá. Nós conseguimos, com o método aristotélico, também isso. Entender um pouco das premissas que não estão imediatamente expostas. Aquilo que nós chamamos de entrelinhas. Bom, termina dizendo que, então, é preciso tomar uma atitude radical. Ou eu sou conservador e desprezo aqueles que cometem erros, ou então eu serei ignorado, ou coisa do gênero. Bem, o que chamou a atenção mesmo no discurso foi isso. É um discurso falacioso, evidentemente, porque usa o termo conservador como se fosse uma elite, como se referisse a uma elite letrada, superletrada, que ignora ou não dá a menor atenção a quem tem dificuldades para escrever. Essa é a coisa mais absurda que se pode existir. Mas aí entra a questão da existência. Por exemplo, para um bom pesquisador que viveu muito com a cabeça nos livros pesquisando a história, este bom pesquisador certamente vai associar esse discurso ao discurso dos fariseus, porque é sim um discurso extremamente farisaico. O que faziam os fariseus, por exemplo, se não acusar a todo momento, armar pegadinhas, armadilhas para nosso Senhor Jesus Cristo e seus discípulos, como, por exemplo, seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Ele come com os publicanos, ele senta com os publicanos. Isso não é possível. Se ele é o rei de Israel, se ele é o Messias, se ele é o conservador, ele não pode se misturar com os pecadores. Ele conversa com a mulher pecadora. Ele bebe, ele come com os párias. Pois é, tudo isso era a atividade diária e permanente dos fariseus. Acusar, colocar Jesus numa posição de contradição. Se ele é mesmo o Filho de Deus, ele é puro. Se ele é puro, ele não pode se envolver com pessoas impuras. Mas ele faz tudo o contrário, ele diz, as prostitutas e os ladrões entrarão no reino dos céus e vocês ficarão para fora. E nós, os fariseus, somos puros, observamos a lei em todo o seu rigor e ficaremos fora. Pois é, essa é a atividade farisaica, acusar Jesus de manter relações, dar coraçõezinhos a pessoas impuras. Bem, os fariseus, nesse caso, eles são os verdadeiros conservadores, porque se conservam na pureza. E Jesus é, portanto, o anticonservador, aquele que, de certo modo, trai os pilares do conservadorismo. Bom, aí acontece um erro de interpretação. O conservadorismo está fundamentalmente ligado a guardar, a preservar, a conservar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E na síntese da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos
o amor ao próximo, a caridade, a luta contra as injustiças. No amor ao próximo e na caridade, a tolerância para aqueles que são menores, que estão ainda num grau espiritual ou cultural, enfim, um tanto atrasados. Essa é a prática de Jesus. E é isso que todo conservador tem que preservar. Conservar exatamente isso. Mas aí no discurso do rapaz é o contrário. O conservador é aquele que ignora, que põe de lado os fracos, que põe de lado aqueles que têm problemas, dificuldades com a língua. Ou seja, o conservador é a própria elite farisaica. Bem, como que nós chegamos a esse tipo de conclusão? Aí você pega o método aristotélico e aplica as inferências lógicas. O silogismo categórico é perfeitamente possível de ser aplicado. Agora, sem a vivência do que é o farisaísmo, não daria para aplicar o método de raciocínio de Aristóteles. Portanto, volto a dizer, o método de raciocínio de Aristóteles é basicamente, fundamentalmente, existencial. Ele funciona independentemente da existência. Ele pode funcionar com termos vazios, mas não era essa a proposta de Aristóteles. Então, na próxima aula, hoje é só uma rápida introdução. Aliás, me custou muito fazer esta rápida introdução, porque eu não tive um bom sábado, não tive uma boa sexta. Ontem fiquei realmente um tanto adoentado, penso eu, e hoje estou aqui fazendo um esforço para dar esse alô aos amigos. Mas no próximo domingo nós vamos entrar diretamente aí na lógica. Peço desculpas, hoje a situação aqui realmente está um pouco complicada. Não sei se conseguirei ainda hoje fazer a Conexão Brasil. Se não for possível, farei amanhã. Mas assim que assim que eu tiver um pouco melhor, eu volto aí com as informações, pelo menos as mais importantes do dia. Se não der para fazer o Conexão Brasil, só amanhã. É isso aí. Por enquanto é isso. A próxima aula, então, vai ser apenas para os membros inscritos no curso de filosofia. Essa, por enquanto, aberta, mas é a última. É isso aí, meus amigos. Até depois.